Muito boa noite, pessoal. Muito boa noite. Sejam todos bem-vindos. Sejam todas bem-vindas para essa nossa live quase surpresa desse dia ao final da tarde. Final da tarde hoje, fazer um bate-papo com vocês aí. Obrigado, jovem investidor. Quem mais está aí? Miriam, Adriana, Edilaine, terapeuta, boa noite, Alcione Bush, Aldair, grande abraço. Vamos lá, pessoal. Vamos fazer aquele movimento de chamar as 10 pessoas para nossa live aqui, para a gente fazer a nossa parte. Vamos lá aqui, é só apertar nessa setinha do aviãozinho aqui, vai abrir uma janelinha e aí você escolhe aí, pode aleatoriamente marcar 10 pessoas para chamar para a live. A gente nunca sabe quem está precisando. Pronto, enviado. Bom, pessoal, muito bem. Hoje nós vamos falar sobre pessoas raramente mudam. Uau! Uma discussão longa que eu tive com o Valdir Bündchen, pai da Gisele Bündchen, que considero um dos meus principais mentores. O Ângelo está perguntando, alguém acertou a cidade daquele post? Deixa eu só responder isso, porque foi interessante. Eu achei uma foto de uma paisagem bem estranha, bem remota, um descampado, assim, uma tempestade se levantando. Então, o estado é o estado de Idaho. Alguém acertou e os livros já foram encaminhados. Ellen, Utah, fica do lado do Utah. Idaho, estado de Idaho. Então, pessoal, nós vamos falar hoje sobre... não foi na Holanda, Eberton, foi em Idaho, aqui nos Estados Unidos. Vamos lá, então, hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre mudança, tá? As pessoas, elas raramente mudam. Armando Comitre, e aí, tudo bem? Eu e Armando, tem uma história bonita, uma hora dessa temos que fazer uma live, Armando, e contar a história. Nós somos, às vezes eu brinco, nós fomos que inventamos a live. Não existia live, não é, Armando? E aí nós criamos as lives no tempo ainda, nos primeiros tempos do Facebook. Bom, vamos lá então. Vamos se focar aqui, sobre mudança, transformação, tá? Que é o que a maioria de nós busca. Eu quero pensar um pouco, refletir um pouco sobre isso, tá? Não se assustem, ó, Ju Webler, Campina das Missões, é a minha cidade natal, eu nasci em Campina das Missões, tem 6.000 habitantes, prazer ter uma pessoa de Campina das Missões, o Armando confirmando aqui, somos os precursores das lives, uma hora dessa vamos contar essa história, Armando. Bom, não se assustem, tá? Eu sei que todos nós estamos em busca de mudança, em busca de transformação, e o título da live não é para chamar atenção, não é para fazer grau, como se diz, mas é para refletir sobre o processo de mudança, processo de transformação. Muitas vezes, quando eu estou dando aula, uma coisa assim, eu pergunto para as pessoas, fazer uma experiência, pegar 5 pessoas que elas conhecem há mais de 10 anos, separar 5 pessoas que elas conhecem há mais de 10 anos e olhar como essas pessoas estavam 5 anos atrás e como elas estão hoje. Fazer esse comparativo. E você pode fazer isso agora. Você pode pegar 5 pessoas e dar uma olhadinha. Pode ser um amigo de infância, pode ser o seu vizinho, pode ser tio, pode ser
o seu pai, seus pais, pode ser até você mesmo. Olhe como você estava em 2017 e olhe como você está hoje. Como essa pessoa estava 5 anos atrás, em 2017, e como ela está hoje. Se você fizer isso de uma maneira bastante séria, você vai perceber, e você pode fazer isso com mais de 5 pessoas, você vai perceber que a maioria das pessoas, elas atingem um ponto na vida e elas se mantêm nesse ponto. E eu quero que você pense sobre isso e que você não se iluda em relação a isso. Porque o título da live é Pessoas raramente mudam. Isso não significa que as pessoas não mudam. Isso significa que as pessoas raramente mudam. Mudar é fácil, relativamente, mas é complexo. Eu quero passar aqui uma ideia do que é necessário para mudar. Se você realmente quer transformar a sua vida, por quê? Eu passei por tudo que você está passando. Eu venho de onde você está, ou talvez você esteja bem melhor do que eu, mas eu estou dizendo assim, se você olha e você deseja um estilo de vida onde você tem uma certa independência, lembram, eu troquei um pouco o termo de liberdade por independência. Ser livre é diferente do que ser independente. Ter independência não é o mesmo que ter liberdade. Então, o que você precisa entender se você realmente quer mudar? Esse é o tema da nossa live de hoje. E já de antemão, de dizer que pessoas, a Fabiana aqui de Salvador das Missões, conheço muito bem, fui muito baile na Caraguatá, em Salvador, por aí. Então vamos lá. Isso na minha infância, porque eu também fui seminarista em Cerro Largo e na época Salvador das Missões era uma localidade de Cerro Largo, depois se emancipou. Bom, vamos lá então. Eu vou tirar um pouco os comentários aqui, pessoal, tá? Vamos lá. Eu vou tirar um pouco os comentários porque a gente sempre entra num clima de reflexão mais profundo. E o objetivo dessa live o objetivo desse encontro, de toda a live, é fazer essa reflexão mais profunda. Então pense comigo o seguinte, tá? Pense comigo o seguinte, por que as pessoas raramente mudam? Por que é difícil mudar? Eu sei que todos nós queremos mudar. Eu sei que todos nós temos essa busca incansável pela transformação. Se a gente soubesse que nós não vamos avançar, que nós não vamos mudar a nossa condição de vida, isso seria desesperador, não seria? Então, a primeira coisa que nós temos que entender é o seguinte, que todos nós estamos imersos num contexto. Vamos chamar esse contexto de condição de vida. Você hoje vive numa condição de vida. Então, cada um de nós tem uma condição de vida. Qual é essa condição de vida? São os relacionamentos, é a questão financeira, é a questão profissional, é a saúde física do corpo. Todas essas questões que nos preocupam, o nível de ansiedade, de preocupação na qual nós vivemos. Então esse é o primeiro ponto que você precisa entender. Você vive dentro de uma condição de vida. Vamos chamar isso de condição de vida. Grave essa palavra, condição de vida. Então você vive dentro de uma condição de vida, tá? E essa condição de vida, ela é uma coisa criada. Alguém criou essa condição em que você está. A sua situação financeira, ela não se criou como o maná do deserto, nasceu do nada. Não, você criou essa condição financeira. A sua situação amorosa, você criou essa situação amorosa. Você, de certa forma, com as suas escolhas, com as suas decisões, com as suas reações, você criou essa condição. Então você tem
uma condição de vida e você criou essa condição de vida. Muitas vezes a gente reluta em aceitar que somos nós que criamos a nossa relação, a nossa condição de vida. Muitas vezes a gente pensa que essa condição de vida ela foi nos imposta pelo quê? Pela cultura, pela situação em que nós nascemos, pelo modo como nós fomos criados, pelas oportunidades que nós tivemos, pela inteligência, pela sorte. Então, existem vários fatores que, de certa forma, nós responsabilizamos pela nossa condição de vida. Mas ela foi criada, a condição. Não importa onde você nasceu, o contexto em que você nasceu, você ainda tem opções, você ainda tem escolhas. Por exemplo, alguém me perguntou no direct, você fala de talento, paixão e renda. O meu talento é música, eu sou DJ, mas eu moro numa cidade pequena, aqui eu não tenho como fazer renda. Então a tua forma da lei da tripla convergência não funciona. É claro que funciona, mas você tem que... A renda não significa que se você tem um talento, esse talento vai dar renda para você. Você tem que usar esse talento para criar renda. E você tem que sair da sua cidade. Se você quer ser um DJ e você mora numa cidade de 5 mil habitantes no meio do nada, você tem que sair de lá. Imagina a Gisele Bündchen querendo ser modelo, conhecida no mundo inteiro, mas não querendo sair de Horizontina, que é uma cidadezinha pequena, no Cafundó, no interior do Rio Grande do Sul. Não há como. Então, voltando para o nosso raciocínio. Ponto 1. Você vive numa condição de vida atual. Ponto 2. Essa condição de vida, ela foi criada. Por quem? Ali que entra a sua condição de vida, a situação em que você está hoje foi criada. A primeira coisa que você precisa assumir realmente é a responsabilidade por essa criação. Eu sei que existem fatores que influenciam, fatores que determinam, fatores que facilitam. Para alguns é mais fácil, por quê? Porque eles têm um pai que tem condições de pagar faculdade, tem um pai que tem condições de fazer cursinho. Para outros é mais difícil, por quê? Porque eles têm que começar cedo a trabalhar para ganhar o dinheiro, para se sustentar, não tem a mesma condição para estudar. Mas isso tudo são fatores que influenciam, mas que não determinam os nossos resultados. Você nunca pode olhar para a sua situação e dizer: a minha situação foi criada 100% pelo contexto em que eu nasci e que eu vivi os primeiros tempos. Mesmo que você tenha sido sexualmente abusada ou abusado, que é uma coisa terrível, que não deveria acontecer com ninguém. Mas mesmo se isso aconteceu com você, ainda cabe um pequeno caminho, que é o poder de escolher como você vai lidar com isso. Não estou dizendo que isso é simples. Muitas vezes você está tão imerso dentro desse contexto, tão machucado, tão ferido, que você não consegue perceber esse caminho. Mas esse caminho existe. Foi isso que Jean-Paul Sartre, o filósofo existencialista francês, quis dizer quando ele disse que o homem não é as suas circunstâncias. O homem não é aquilo que acontece com ele, mas aquilo que ele escolhe fazer com aquilo que acontece com ele. Vocês entenderam isso? O homem, ele fala homem, mas é ser humano. O ser humano não é aquilo que acontece com ele, mas é aquilo que ele escolhe fazer com aquilo que acontece com ele. Então presta atenção. Existe essa palavra-chave que é o mudismo, escolha.
E escreva isso lá no canto da página, nós vamos retornar a isso. Porque você fala muito em livre-arbítrio, você fala muito em escolha, mas nós realmente temos esse livre-arbítrio? Nós realmente somos livres para escolher? Por exemplo, uma pessoa que nasceu numa circunstância contextual trágica na infância, ela realmente tem o poder de escolher livremente, esquecer isso, ignorar isso? Vamos lá. Retomando essa questão por partes, tá? Primeiro, você vive numa condição de vida. Segundo, alguém criou essa condição de vida em que você vive. E essa condição de vida foi criada por você. Então você precisa assumir essa responsabilidade. Deixa eu ajudar aqui com o meu caderninho, que eu gosto de ilustrar, porque aí a gente constrói uma linha de raciocínio. Muitas vezes as pessoas dizem o seguinte, presta atenção, isso é importante que eu vou dizer agora. Preste atenção, as pessoas muitas vezes dizem o seguinte, o Jacob fala, mas ele não dá o passo 1, o passo 2 e o passo 3 sobre o que fazer para mudar. A mudança, ela não acontece com o passo 1, com o passo 2 e com o passo 3. A mudança, ela acontece quando você percebe uma linha de raciocínio que você antes não percebia. Isso significa, você expande a sua consciência. Você acende uma luz onde antes existia trevas. Tá? Eu não estou aqui para te passar um beabá. Eu estou aqui para acender uma luz onde até então existia escuridão. Eu não estou aqui para encher um vaso. Eu sempre falo isso, Sócrates dizia que educar não é encher um vaso, quer dizer, você tá aqui e eu tô aqui, eu tenho conhecimento e aí eu vou passar esse beabá do conhecimento para vocês. Não, isso não funciona. Agora eu quero fazer você pensar, eu quero você passar uma noite acordado, repensando no que nós estamos falando e dizer, puxa, isso é verdade. Quando você percebe o que você antes não percebia, esse é o passo que você precisa dar. Então, ponto 1, estou falando, ponto 1, você nasceu você vive hoje numa condição, tá? Ponto 2, essa condição foi criada. Ponto 3, você precisa assumir a responsabilidade sobre essa condição. Isso é difícil de fazer. Isso dói, isso machuca. Mas se você não assumir a responsabilidade, mas a culpa é do meu pai, a culpa é do meu tio, a culpa é da minha mãe. Se foi um outro que criou a tua condição de vida, aí você se torna refém do outro. Então mesmo que um outro, vamos supor que você tenha tido um marido mala, que atrasou a tua vida há 10 anos, e você esteja numa condição ruim por causa desse marido mala. A culpa não é do marido mala. A culpa é tua que casou com ele, que na hora não percebeu. Então assim, não adianta você culpar ele. Você não vai resolver teu problema. Não adianta você culpar as circunstâncias. Não adianta você culpar a desgraça do passado. Você tem que passar uma régua, como eu sempre digo. O que é passar uma régua, ok? Responsabilidade total minha. Se você soubesse o número de pessoas que eu já fiz chorar quando elas perceberam isso, mas foi um choro de libertação. Foi um choro de dizer, enfim, eu vou botar essa coisa na minha mão. Eu vou chamar a responsa para mim. E não é uma questão motivacional, isso é uma questão lógica, racional. Então, a responsabilidade é sua. Agora, se você entendeu esses 3 passos, eu vou te explicar por que é difícil mudar. Então, você está numa condição, tá? E essa condição é uma condição X. Isso aqui é um X. Você está numa condição e você está numa condição X. Essa condição X, ela foi criada por você. Então, o que acontece? Preste atenção. Essa condição X que você criou,
ela foi criada por você. Aí vem a pergunta mais importante, pergunta-chave. Quem é você? Quem é esse você que criou essa condição X? Porque se a condição X foi criada por você, nós entramos num impasse que poucas pessoas percebem. Qual é esse impasse? O impasse é o seguinte, presta atenção. Você se ama. No fundo, você gosta desse você. Você adora esse você. Você idolatra, nossa, você é o máximo. No fundo, você gosta de você. Do que você não gosta é dessa condição X. Você não quer se libertar do você. Você quer se libertar do quê? Da condição que esse você vive. Então você não está chateada com você. Você está 10 quilos acima do peso, nenhuma roupa entra. Você está chateado com os 10 quilos acima do peso. Você está chateada com a condição. Você está chateado com a falta de dinheiro, mas você não está chateado com você. Você está chateado com o fato de que nenhum relacionamento dá certo. Você está chateado com o seu medo. Você está chateado com a insegurança. Você está chateado com a condição de vida em que você está. Mas o você idolatra. Você gosta, você admira. E qual que é o grande problema que as pessoas não percebem? O grande problema é que esse você que você idolatra, que você adora, que você admira, foi ele que criou essa condição. Tá me entendendo? Os 10 quilos acima do peso foi esse você que criou. A ansiedade, tudo, é o você que criou. Você está entendendo? Então, por que as pessoas raramente mudam? Porque elas se voltam única e exclusivamente para a condição e elas querem mudar a condição sem olhar para dentro. Porque veja o seguinte, se foi você que criou a condição, qual é o pré-requisito básico para você mudar a condição que você criou? Você precisa mudar quem criou essa condição. E senão você não vai conseguir mudar a condição. Vamos ver aqui. Isso faz sentido para vocês? Vocês estão começando a perceber isso? Isso faz sentido para vocês? Vocês estão conseguindo entender onde que está o problema pelo qual as pessoas raramente mudam? Porque existe essa dificuldade enorme de entender que a única coisa que precisa ser mudada é a nossa noção de eu. Porque agora nós vamos falar quem é esse você. Mas não adianta a gente falar sobre quem é esse você se você não entender esse princípio. Então, o que esse princípio diz? Esse princípio diz o seguinte: não há nada que mudar a não ser você mesmo. Não existe nenhum tipo de mudança a ser feito a não ser você mesmo. Então, o que acontece? Só recapitulando para nós seguir adiante. Existe uma condição na qual você vive, essa condição foi criada. E você tem que assumir a responsabilidade que você tem culpa
não culpa no sentido de se sentir culpado, mas você tem responsabilidade. Essa situação foi criada por você. E muitas vezes parece que nós não criamos a condição. Por quê? Porque ela simplesmente surge. A maioria das escolhas que a gente faz, elas são escolhas inconscientes, elas são uma reação automática desse eu. Por quê? Porque a gente não pensa sobre isso, a gente não reflete, a gente simplesmente reage, e aí parece que essa coisa que aconteceu na nossa vida, ela não aconteceu por uma escolha nossa, mas é uma escolha inconsciente. Então, o que acontece? Preste bem atenção. Alguém criou essa condição e você é responsável por essa criação. Então, a única coisa que você pode mudar é a si mesmo, mudar a você. Agora, como você vai mudar, preste atenção, como você vai mudar a sua noção de eu? Como você vai mudar esse você? E isso é um pouco difícil. A gente pode fazer uma conta aqui que é a seguinte, ó, que nós temos uma condição mental e essa condição mental, ela acaba criando a nossa condição física, que é a nossa realidade, o nosso mundo físico, tá? A nossa condição mental, ela acaba criando a condição física. E aí, o que acontece? Entra essa questão de quem é você. Por quê? Porque é isso que você tem que se focar. Ah, mas se eu melhorar meu foco, se eu melhorar minha disciplina, se eu melhorar a minha procrastinação, se eu parar de procrastinar, se eu ler muitos livros, se eu fizer muitos cursos, isso não vai me ajudar? É claro que vai te ajudar. Se você se esforçar, você vai melhorar um pouco em tudo. Mas como eu sempre digo, esse melhorar está muito longe de você ser o máximo que você pode ser. É mais ou menos como uma lagarta que pode passar pelo processo de metamorfose, pensar em, não, eu prefiro aprimorar o meu estado de lagarta. A lagarta, ela sabendo que ela pode se tornar uma linda e leve borboleta, por que ela viria de querer mudar apenas o seu status de lagarta? E preste atenção, muitas pessoas dizem que o sucesso é o resultado do foco, que sucesso é resultado de disciplina, que sucesso é resultado de consistência, de persistência, todos esses elementos externos. A maioria das pessoas, elas pensam, porque tudo isso já é condição. Vocês lembram? A falta de foco é uma condição. Essa condição nasce de quem? Nasce de você. A falta de disciplina, ela nasce de quem? Ela nasce de você. Então você não consegue mudar a falta de foco, mudar a falta de disciplina. Mas isso está escrito, um grande pesquisador, um grande consultor de empresas americanas, chamado Steve Covey, ele escreveu o seguinte, até vou ler aqui, tá? Ele escreveu o seguinte: nossos pontos de vista, a maneira como nós vemos as coisas, guiam nossas ações, as nossas atitudes e nossos comportamentos. Então, as atitudes e os comportamentos, eles são guiados, eles nascem do nosso ponto de vista, da maneira como nós vemos o mundo. E aí ele diz, e essas ações, as atitudes e os comportamentos, produzem os resultados que nós obtemos. Aí ele diz o seguinte, dessa forma, se nós quisermos mudar os resultados, temos que alterar o nosso ponto de vista dos quais os resultados se originam.
e não as atitudes e os comportamentos, os métodos ou as técnicas. Então o que acontece? Todo esse movimento de que foco, disciplina, consistência, persistência, resiliência, que isso cria o sucesso, é uma ilusão. Tá me entendendo? Por quê? Porque se você olhar para uma pessoa de sucesso, aí você vai querer estudar as características dessa pessoa de sucesso. E você vai olhar para essas características, essa pessoa, ela tinha foco. A pessoa de sucesso tem foco. Ela tinha disciplina. Uma pessoa de sucesso tem disciplina. Aí você olha para uma pessoa de sucesso e estuda as características. E aí você diz, não, ela tem foco, ela tem disciplina, ela tem persistência, ela tem consistência, ela tem todos esses elementos que as pessoas vendem como a fórmula mágica do sucesso, da riqueza. Agora, preste atenção. Será que não existem pessoas disciplinadas, com foco, persistente e consistente e todas essas coisas, todos esses fatores, e que não têm sucesso? Porque isso derruba esse conceito de que para ter sucesso, você só precisa desses elementos, desses fatores. Eu conheço, por exemplo, o meu pai, por exemplo, é uma pessoa sempre foi uma pessoa extremamente disciplinada, extremamente esforçada, extremamente trabalhador, extremamente tudo que é necessário para ter sucesso, mas ele nunca teve o sucesso financeiro. Nunca conseguiu isso. Então o que acontece? Uma pessoa assim já anula essa tese de que para ter sucesso você precisa ter foco, disciplina e tudo mais. E preste atenção. Napoleon Hill, no livro Quem Pensa Enriquece, ele escreveu o seguinte: o sucesso chega, estou lendo aqui, o sucesso chega para aqueles que se permitem tornar-se conscientes do sucesso. O sucesso chega para aqueles que se permitem tornar-se conscientes do sucesso. E o fracasso chega para aqueles que se permitem tornar-se conscientes do fracasso. E o que ele quer dizer com tornar-se consciente? É o ponto de vista, é o seu modo de pensar. Esse é o fator determinante na sua vida. O fator determinante na sua vida, aquilo que cria a condição em que você vive, é o seu modo de pensar. O que é você? O que é você? Você não é o seu nome, você não é o seu corpo. Você pode mudar o seu corpo, você pode fazer uma plástica e você pode pintar o cabelo, você pode engordar, emagrecer, ficar mais musculoso, ficar mais gordo ou gorda. Você pode mudar o seu corpo, e o seu corpo muda, mas você não muda. Então, o que é você mesmo? O você não é o nome. Você pode mudar a sua identidade, você pode mudar o seu passaporte, muitos fazem isso. Você pode mudar completamente a sua história, mas você continua sendo você. Então você também não é o seu nome. Imagina, as pessoas raramente pensam que no início nada tinha nome, nem você. Nomes são coisas que nós inventamos para as coisas. O Brasil não se chama Brasil. Antes de se chamar Brasil, o Brasil não tinha nome. Era uma terra do jeito como ela é hoje, mas ela não tinha nome. Estados Unidos da América não eram os Estados Unidos da América há 600 anos atrás. Então, o nome que nós damos às coisas é uma coisa que nós inventamos. Todo nome é uma criação que não tem sentido nenhum, não tem significado nenhum. Então, o que acontece? Você não é o seu nome também.
tá? E às vezes a gente não percebe isso, mas você não é o seu nome. Então o que que você é na verdade? Você é o seu modo de pensar. Em certo sentido, você é simplesmente isso. É o seu modo de pensar que determina quem você é. Olha que interessante. Uma pessoa considerada perigosa, ela é perigosa por quê? Por causa do modo de pensar dela. Uma pessoa que é amável, adorável, que é querida, que é generosa, que é bondosa, ela é amável, generosa e bondosa por quê? Por causa do seu modo de pensar. Uma pessoa rica, que tem muitos bens materiais, ela construiu esses bens materiais a partir do quê? A partir do seu modo de pensar. Então, o seu modo de pensar, ele determina a sua noção de eu. Então, quem você é, na verdade? Você é aquilo que você pensa. Você é aquilo que você pensa. E dali que vem a famosa frase do René Descartes, filósofo francês, iluminista. Ele queria, na época, ele queria entender qual é a verdade mais fundamental da existência do ser humano. E aí ele começou, não, isso aqui não se sustenta, isso aqui não. O que é a verdade última? Aí ele chegou a essa conclusão: eu penso, logo eu existo. Pensar é existir. Então, se você pensar é existir, então você pensa, ok, eu sou quem? Eu sou aquilo que eu penso. Todos os seus problemas são criados pelo seu modo de pensar. Toda a sua condição de vida, seja qual ela for, ela é criada pelo seu modo de pensar. Então, por que as pessoas raramente mudam? Porque o que é o modo de pensar? O modo de pensar é uma maneira de ver as coisas. Você olha para alguma coisa e você percebe essa coisa. Então, o modo de pensar é o modo de perceber. O que acontece quando você lê um livro? Quando você lê um livro, tem o texto do autor, o que o autor pensou e o que ele escreveu. E quando você lê isso com qual ponto de vista? Com qual modo de pensar? Lógico, você tem o modo de pensar do autor. Esse é um ponto de vista. Mas qual é o filtro que assimila aquilo que você lê? É o pensamento do autor ou é o teu pensamento? Quando você lê um livro, você lê muito menos o que o autor escreve do que aquilo que você já pensa. Tudo que você lê, você tenta adequar a seu modo de pensar. Tudo que você lê, você vai lendo e você vai avançando, e aí você assimila isso com o seu modo de pensar. Aquilo que confronta o seu modo de pensar, você rejeita, você não aceita. Ou, como vocês escreveram nos meus stories de ontem para hoje, as pessoas não gostam daquilo que é difícil. As pessoas não gostam de coisas que elas não entendem. E isso vocês têm toda a razão. Agora preste atenção. Se você é uma pessoa que não gosta daquilo que você não entende, a sua chance de mudar na vida é zero. Por quê? Porque aquilo que você entende criou a condição que você tem. Então, se é para ficar aqui tentando convencer vocês do que não é real, dizer o que vocês já sabem, encher vocês de lorota, não, eu tô aqui para ensinar para vocês aquilo que eu descobri, que eu antes não sabia, e que isso sim transformou a minha vida. Mas eu posso dizer para vocês
que isso não acontece num estalar de dedos. É um processo de desconstrução. E eu sempre digo o seguinte, o tesouro ele existe dentro de você. A pobreza, a insegurança, o medo, a ansiedade, o sofrimento psicológico, tudo isso é antinatural. Não faz parte da sua natureza. O sofrimento psicológico, a pobreza, a inveja, o ressentimento, a mágoa, nada disso é natural em você. Tudo isso você cria com o seu modo de pensar. Porque o que é a nossa natureza? Um bebê. Um bebezinho. Essa é a nossa natureza. Então o bebê, ele é natural. Ele não é contaminado pelo modo de pensar da nossa cultura. Isso vai acontecendo ao longo do processo. Então, por que as pessoas raramente mudam? Porque existe uma armadilha. E Jesus falava disso. Quando ele disse, eles têm olhos, mas não veem. Eles têm ouvidos, mas não ouvem. O que isso quer dizer? Que tudo que você ouve, tudo que você fala, tudo que você ouve, tudo que eu falo, ou que qualquer outra pessoa fala, tudo que você lê, tudo isso é filtrado pelo seu modo de pensar. E como é que você vai mudar o seu modo de pensar se o seu modo de pensar ajusta tudo a ele mesmo? Você está entendendo? Você tem uma maneira de, um ponto de vista, e tudo que você vê desse ponto de vista. Agora, como é que você vai mudar esse ponto de vista? Como é que você vai abrir mão desse ponto de vista? É difícil te convencer que você precisa sair do teu ponto de vista e ir para um outro ponto de vista. E aí você diz, mas lendo livros, fazendo cursos, assistindo lives, eu não posso mudar esse ponto de vista? Claro que você pode mudar esse ponto de vista. Mas isso é raro. Como assim é raro? Olhe para as pessoas à sua volta. Dá uma olhada nos seus amigos de infância. Quanto tempo eles estão na mesma situação? Seus vizinhos, seus colegas de trabalho. Eu conheço pessoas, esses dias, meses atrás, eu fui para minha cidade, não Campina das Missões, mas Santa Rosa, e eu trabalhava na prefeitura, eu era secretário de comunicação da prefeitura, vários anos atrás. E eu vi, a maioria das pessoas ainda estão lá, na mesma condição. Melhoraram um pouco, sim, trocaram de carro, compraram um apartamento, uma casinha, mas não é dessa transformação que nós estamos falando, porque isso é uma transformação muito pequena para uma vida inteira ou para 20, 30 anos. E o modo de pensar, ele tem raízes dentro de nós e é difícil a gente se libertar disso. Por isso que todos esses clichês de autoajuda, essas frases prontas, elas têm um papel no processo. Elas não são totalmente inúteis, mas elas não têm o poder de mudar a sua pegada. Então, vamos lá. Pronto. O que acontece? Você tem um modo de pensar e esse modo de pensar, ele filtra as suas percepções. E aí, existem dois tipos de pessoas, tá? Dois tipos de pessoas. Existe um tipo de pessoa que tem um modo de pensar progressista. O que seria? É um modo de pensar que essa pessoa, ela pensa, ela vai acumulando coisas e ela vai progredindo na vida. Porque ela tem um modo de pensar progressista. Então existem algumas pessoas que estão progredindo, tá? Pessoas que estão progredindo. Só que elas também não mudam. Elas continuam progredindo. E existem outras pessoas que têm um modo de estagnação. E elas também não mudam. Elas continuam estagnando. E tem algumas pessoas que elas vão caindo cada vez mais.
E a tendência delas é cair. É muito difícil você dar uma guinada. Ou aqui, às vezes dá, mas aí volta. Por quê? Porque o modo de pensar, ele vai equilibrar as coisas de novo. Então, entender isso e se colocar nesse cenário é muito importante. Agora, quem é você? Vamos para esse ponto que eu entrei num terreno perigoso aí, e se eu não resolver essa equação, vocês vão me apedrejar. Eu disse que você é aquilo que você pensa. Você é aquilo que você pensa. Agora, preste atenção. O que eu sempre digo? É ali que eu entrei num terreno minado. Eu sempre digo que você não é o que você pensa. E agora eu estou dizendo que você é o que você pensa. Pois bem, as duas coisas estão certas. Porque você não é aquilo que você pensa. Você é o quê? Você é aquilo que você pensa. Por que você é aquilo que você pensa? Você é aquilo que você pensa por quê? Porque você se identificou com o seu pensamento. E aí você se torna aquilo que você pensa. Você está me entendendo? Você se torna aquilo que você pensa. Quando? Quando você se identifica com o seu pensamento. Então, aquilo que Descartes descobriu lá atrás, que eu penso, logo existo, foi um dos maiores equívocos da história. E quem descobriu que isso era um equívoco foi o próprio Jean-Paul Sartre. Olhando para essa fórmula do eu penso, logo existo, Sartre descobriu que a consciência que pensa é diferente do pensamento. Então, onde é que está o grande processo de mudança, o processo de transformação? Não está em você tentar mudar o conteúdo da sua mente. Você está entendendo? Aquilo que as pessoas dizem que você tem que... E eu mesmo dizia isso muitas vezes, há muito tempo atrás, que você precisa mudar o seu modo de pensar. Ótimo, se você conseguisse mudar o seu modo de pensar, estaria tudo resolvido. Você poderia adequar o modo de pensar àquilo que você quer alcançar na vida. Então, o que eu preciso? Eu preciso mudar o meu modo de pensar. Mas como é que tu vai mudar o seu modo de pensar? Lendo livros. Mas como tu vai mudar o seu modo de pensar lendo livros se você filtra o que você lê dos livros através do seu modo de pensar? Essa que é a armadilha. Você não sai desse ciclo vicioso. E lógico, como eu sempre digo, pequenas mudanças, elas acontecem, só que essas mudanças, presta atenção, eu até vou tirar, eu até vou tirar os comentários, porque daí fica melhor para vocês verem. Presta atenção, imagina o seguinte, tá? Você tem um poço fundo cheio de água, tá? Isso é um poço cheio de água, tá? O que acontece? Às vezes chove, e essa chuva, ela enche a superfície de água. Então agora você tem água aqui dos lados, você tem água em cima do poço, você tem água aqui, tá? Isso tudo é possível, você traz mais água. E isso é quando você lê um livro. Você traz conhecimento novo. Mas isso é muito temporário. É como a água da chuva. Você sabe, opa, olha que interessante o que o Jacob está falando. Legal, isso faz todo sentido. Só que isso é chuva que cai em cima do terreno
que logo vai se esvaziar. A água da chuva ela vai evaporar. E o que vai remanescer, o que vai permanecer, é a água profunda do poço. Amanhã vai ter sol, não tem mais chuva. Quer dizer, você vai voltar para a sua rotina normal. E o que vai acontecer? Você não vai ter mais essa água superficial da chuva. Se você precisa de água, você vai pegar a água do poço. Você enche a sua cabeça de conhecimento superficial, mas quando você vai precisar tomar uma decisão, você não vai recorrer a esse conhecimento superficial. Você vai voltar para os mesmos trilhos que você sempre esteve. Por isso que a mudança superficial, ela é difícil de acontecer. E isso, de novo, está escrito aqui de uma maneira diferente pelo Steve Covey. Ele diz o seguinte: quando tentamos alterar o comportamento, o método, sem modificar nosso ponto de vista, este último acabará se impondo sobre a mudança. É por isso que as tentativas de instalar a qualidade total ou o empoderamento em organizações não são bem-sucedidas. Elas não podem ser instaladas, devem ser cultivadas. Nascem naturalmente a partir dos pontos de vista que as criam. Então preste atenção. A sua falta de foco, os seus problemas financeiros, os seus problemas nos relacionamentos, a sua falta de disciplina, isso não pode ser criado. Por quê? Porque eles nascem naturalmente do seu modo de pensar. Se você mudar o modo de pensar, novos pensamentos, novas ações vão nascer desse modo de pensar. Então, por que eu digo que você é o seu pensamento? Eu digo que você é o seu pensamento, por quê? Porque você está identificado com a sua condição mental. E aí você se torna o seu condicionamento. E todas as suas escolhas, todo o seu pensamento, nasce dessa condição mental. Nasce desse condicionamento mental. Então você tem uma condição mental, a sua condição física, ela nasce disso. Tá? Ponto 2, para você entender. Por que você não é a sua mente? Porque para além dessa condição mental, para além desse condicionamento, existe uma outra dimensão que é a consciência. E essa consciência é um vasto campo de inteligência a qual você tem acesso. Mas para você ter acesso a esse campo de consciência, você precisa se libertar do seu modo de pensar. Porque o seu modo de pensar, ele é uma consciência aprisionada. E isso resume toda a minha teoria, explicada de um outro viés, do falso eu e do eu verdadeiro. O falso eu é a identificação com a sua condição mental. A condição mental, ela sempre é limitada. Tá entendendo? Você cria a limitação que você tem na sua vida, ela é criada pela sua condição mental. Então, se você conseguisse expandir a sua condição mental, você poderia expandir a sua... E algumas pessoas, por incrível que pareça, com muito esforço e com algumas coisas, conseguem fazer isso. Mas esse não é o caminho mais fácil. O caminho mais fácil é você se dissociar do seu condicionamento mental. É você se dissociar do seu falso eu. E você deixar um espaço para a sua consciência. E aí você diz, mas isso é muito novo, isso é muito diferente. Mas você tem que tentar uma coisa diferente. Aquilo que você fez já trouxe os resultados que você tem. Você precisa buscar uma condição, uma compreensão maior, uma compreensão mais profunda.
E é isso que aconteceu comigo, e é isso que eu quero ensinar a você. Eu realmente quero que você entenda isso cada vez mais. Então, duas coisas importantes, extremamente importantes. Se isso que eu estou dizendo para você faz sentido, e se você quer saber mais sobre isso, se você quer conhecer isso a mais, ative as notificações no meu Instagram aqui, aquele sininho, para você assistir meus vídeos, para você interagir comigo, para você... É gratuito, veja os vídeos do Instagram, aliás, do IGTV, acompanhe, mas mais importante que isso, se inscreva para a série de lives que eu vou fazer aqui no link azul. Se inscreva para as 4 aulas gratuitas. 2022, uma nova realidade. Vão começar no dia 31 e vão até o dia 3. E no dia 3 eu vou abrir vagas para a minha nova turma de mentorados do acesso. Muitas pessoas dizem, vai vender no final. Claro que eu vou vender a oportunidade no final. Eu estudei anos para ter esse conhecimento. Para ir numa faculdade, você precisa pagar. Para fazer qualquer coisa, você precisa... Para assistir um filme que alguém fez, você precisa pagar. Então, essa é a minha profissão. Eu sou um instrutor, eu sou um guia, eu sou um mentor. E se você quer que eu lhe mentore, que eu lhe guie por esse processo de dissociação, esteja presente, mas eu vou te dizer, é a coisa mais importante que você pode fazer na sua vida em termos de busca de conhecimento. Então participe ao longo dessa próxima semana, vou fazer mais lives para esquentar, vou trazer até alguns convidados, mas participe dessa série de 4 aulas. Não seja aquele, o modo de pensar, diz, quer vender. Eu estou dando conteúdo, eu fiz a série do Reconectar, 3 aulas fenomenais que vocês amaram. Eu fiz a série sobre o Evangelho, amaram, e vocês vão amar essas 4 aulas também. E vocês vão amar muito mais ainda a minha mentoria, que ali é com método, ali é com atividade, ali é que o bicho pega. Então reserve um dinheirinho, não compre nada, esqueça aquele sapato, esqueça aquele investimento que você ia fazer, guarde esse dinheirinho e invista ele no seu autoconhecimento, na sua busca, mas não deixe de se inscrever, porque você viu, o meu conhecimento ele é mais complexo, ele é mais profundo, ele é diferente, mas qual é a outra saída que você tem? Você pode tentar todo o resto, talvez você já tenha tentado, no final você vai vir bater na porta disso que é realmente transformador. E não é uma transformação que vai acontecer no futuro. Essa transformação, ela acontece eliminando a ansiedade, o medo, a insegurança, a sensação de não ser bom o suficiente. Tudo isso são coisas que você vai eliminar antes. Por quê? Porque esse é o seu modo de pensar. Você primeiro precisa mudar o seu modo de pensar ou eliminar o seu modo de pensar para depois poder criar uma outra condição. O interior precede o exterior. Mas você tem que acreditar nisso. Tá bom, pessoal? Forte abraço, obrigado, estamos juntos. Não deixe de se inscrever e convide outras pessoas. Traga mais pessoas. Ninguém vai ser obrigado a se inscrever. Nem agora e nem em nenhum lugar. Você só se inscreve se você quiser. Mas você não pode deixar de dar acesso a essa linha de conteúdo a outras pessoas. Tá bom? Forte abraço, tamo juntos. Obrigado.